The countdown begins. Every moment counts. Now, for the believer, it's not where you'll spend eternity. For the believer, it's how you'll spend eternity. The decisions you make today determine where and how you will spend eternity. You will not be judged on what you did. You will be judged in the light of what you were called to do. At the zenith hour, there's no second chance. Whatever we do in this zero time determines how we're going to spend eternity. Life is but a vapor. If you really want to know the truth, every one of us are going to touch people's lives if we just do what we're called to do. This 12-part series will challenge you to confront your motives, making your life count from this moment on as you face your own eternity with great confidence on Judgment Day. Nós estamos começando a 10ª hora. Estamos rapidamente nos aproximando do zênite. Você pode dizer amém? E nós tivemos um tempo realmente maravilhoso nas últimas 2 horas. Falamos do capítulo 11 sobre construir a casa sob medida para Deus. Deixa eu dizer isso para você. Nunca é tarde demais para você entrar na vontade de Deus. Sabe, algumas vezes as pessoas me dizem, rapaz, eu estraguei tudo, eu fiz isso e aquilo na minha vida. Sabe, ele conhece o fim desde o começo, sabia que você cometeria o erro, sabia até que você pecaria, mas sabe, ele diz, eu o vi se arrepender desde o começo e eu tenho esse plano para ele. Então nunca é tarde demais para entrar na vontade de Deus. Nunca, nunca esqueça disso. Você pode dizer amém? Lembre do que Deus disse, eu vou usar esses para construir a minha casa. O que for humilde, tiver um espírito contrito e que treme a minha palavra. A palavra contrito significa rápido em se arrepender e também quebrantado. Estão comigo? Então repita, rápido para se arrepender. Eu agradeço a Deus pelo arrependimento. Fora Jesus é a palavra mais bonita do Novo Testamento. E para ser honesto, muita gente não entende o que é arrependimento. Elas olham pela perspectiva do Velho Testamento. Acham que é se castigar e vestir uma roupa de saco. Eu tenho novidades. Arrependimento significa uma completa mudança de mente e coração. Era assim que você via as coisas e de repente a sabedoria de Deus chega e você, uou! E você diz, eu vou deixar a minha visão estúpida e vou abraçar a sabedoria de Deus. Isso é arrependimento. Você pode fazer com muitas lágrimas e muitas vezes sem lágrima nenhuma. É uma mudança completa de coração. Sou eu deixando a minha visão estúpida e abraçando a sabedoria de Deus. Você não ama muito a Deus? Eu digo, eu sou completamente apaixonado por Ele. Bem, hoje vamos falar sobre o capítulo 10, que é o capítulo sobre multiplicação. Repitam, multiplicação. Eu vou ler algumas passagens, mas antes disso, vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15. É onde vamos começar nossa jornada hoje. E eu digo a vocês, eu estou tão empolgado, é até difícil esperar para terminar essas últimas 3 horas. Aleluia! Eu vou ler para você algumas passagens aqui enquanto você encontra. João capítulo 4, versos 36 e 37, na Nova Tradução Viva, Jesus diz o seguinte: os ceifeiros recebem bons salários. Repitam, bons salários. E o fruto que eles colhem são as pessoas que são levadas para a vida eterna. Que alegria aguarda tanto o semeador quanto o ceifeiro. Vocês conhecem o ditado, uma pessoa planta e outra colhe, e é verdade. 1 Coríntios 3, verso 8, diz o seguinte na Nova Tradução Viva: aquele que planta e aquele que rega trabalham como uma equipe, com o mesmo propósito, mas eles serão recompensados individualmente, repita, recompensados, de acordo com seu próprio trabalho e esforço. Então vemos que Jesus está falando de receber salário, são as recompensas. Ele está falando de ser recompensado, Paulo fala de ser recompensado individualmente, são nossas recompensas no tribunal de Cristo. Você diz amém? Há um julgamento vindo para os crentes, se chama o tribunal de Cristo, e prestaremos conta do que fizemos no corpo, seja bom ou mal. Você pode dizer amém? Eu acho que entendemos isso, não é? E porque entendemos isso, podemos nos preparar apropriadamente. Veja, eu vou voltar para a 1ª hora. Sabe, eu lembro quando eu estava em Singapura, e eu olho para o holandês. Na Holanda é legal fumar maconha, em Singapura não é. E lá vai o holandês para Singapura, onde há pena de morte para traficantes. Isso está escrito no cartão de entrada quando você entra lá. E o holandês entra lá e começa a compartilhar suas drogas com seus novos amigos de Singapura, e ele é preso, é levado diante do juiz e ele é condenado. E ele olha para o juiz e diz, de onde eu venho, isso não é contra a lei. E o juiz diz, em Singapura isso é contra a lei. Você é culpado. Não é sábio sentarmos por algumas horas e ouvirmos a vontade de Deus para podermos ir ao tribunal de Cristo com confiança, porque podemos ir ao tribunal de Cristo
Com confiança. E como é possível? Aperfeiçoando ou amadurecendo o amor de Deus em nós. Você pode dizer amém? O amor de Deus é aperfeiçoado ou amadurecido em nós como? Por guardar a sua palavra. Diga isso comigo, guardar a sua palavra. 2 João, verso 6 diz, este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ouvir a palavra do amor de Deus é o que aperfeiçoa nosso amor, e amor é o que nos dá confiança para estar diante do tribunal. Você pode dizer amém? Então vamos falar sobre recompensas hoje. Fique empolgado. Você está pronto? Certo, então eu quero falar aqui que cada um de nós tem uma responsabilidade diferente, mas os nossos chamados diferentes produzem um resultado que é vidas serem impactadas eternamente. Eu vou dizer isso de novo. Cada um de nós tem diferentes responsabilidades, temos diferentes chamados, mas todos os nossos chamados diferentes têm um resultado, que são vidas sendo impactadas eternamente. Muitos acreditam que apenas os ministérios que alcançam milhares ou até milhões estarão na linha de frente no céu, mas eu vou mostrar nas próximas horas que isso absolutamente não é verdade. E eu digo, isso vai te empolgar. Cada um de nós tem a oportunidade de ser recompensado grandemente, porque Deus não recompensa como o homem recompensa. Deus recompensa de acordo com atos de obediência. Repitam, atos de obediência. Se ele não fizesse isso, teríamos vários empresários no ministério, o que levaria à competição, e isso não é Deus. Lembre, você está numa corrida, está correndo para vencer, mas só está competindo com uma pessoa, com você mesmo. Você não está competindo com outras pessoas, e a própria Bíblia diz que você não é sábio quando se compara com outras pessoas. Você pode dizer amém? Então, quando eu olho isso, e eu vou ler um pouco para vocês, Deus julga e recompensa de acordo com o que fomos chamados para fazer, o que nos foi dado para fazer. Você pode dizer amém? Em 1 Coríntios capítulo 15, eu quero notar o que Paulo diz, porque isso é ilustrado aqui. Paulo diz no verso 9, pois eu sou o menor dos apóstolos. Eu quero que você olhe para mim. Este livro foi escrito em 56 depois de Cristo, 10 anos antes de Paulo terminar sua carreira. Ele já tinha feito 3 das suas grandes viagens apostólicas, já tinha fundado mais igrejas do que qualquer um no mundo, tinha igrejas na Europa Oriental tanto quanto em toda a Ásia, e ainda assim ele escreve e diz, eu sou o menor dos apóstolos. Quantos sabem que não se pode escrever falsa humildade na Bíblia porque falsa humildade leva ao engano? Ele não estava escrevendo uma frase bonita e dizendo, tudo bem, todos vão achar que eu sou humilde, e eu vou mostrar que eu sou humilde, eu sou o menor dos apóstolos, mas na verdade por dentro ele dizia, eu sou o maior deles. Sabe, ele não está fazendo isso, não se faz isso quando se escreve a Bíblia. Se esta não é a forma como realmente Paulo via a si mesmo, Deus nunca teria permitido que ele escrevesse isso. Não é verdade? Certo? Então ele realmente se via como o menor de todos os pregadores e ainda assim tinha mais frutos que todos os outros. Como ele poderia escrever isso? Próximo verso. Mas pela graça de Deus, verso 10, eu sou o que eu sou. Você viu isso? Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles. Ou seja, ele diz, eu tive mais trabalho que todos eles. Mas veja o que ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Parece que ele está dizendo da boca para fora, mas não, ele diz, sim, eu tive mais trabalho do que todos eles, mas eu sei que isso foi a graça de Deus em mim. Paulo conseguia se separar da graça de Deus e da habilidade de Deus colocada em sua vida. Paulo percebeu que não havia nada que ele podia fazer de valor eterno que Deus não lhe tivesse dado habilidade para fazer. Isso o fazia ser humilde. Repita, humilde. Sabe, falando da minha própria experiência, eu lembro em 1992 o Espírito de Deus veio até mim e disse, John, eu quero que você escreva. Eu lembro quando Deus falou comigo sobre isso, eu disse, o quê? Escrever? Eu odeio inglês. Mas então, depois de ficar esperto na escrita, agora os livros estão em 35 idiomas e vendem milhões por todo o mundo. E muitas vezes as pessoas chegam para mim e dizem, sabe, John, dizem, a sua habilidade em inglês na escola provavelmente era tremenda porque seus livros são tão bons de verdade. E eu começo a rir, porque eu penso, eu sei quais eram as minhas notas em inglês. Ok, eram irrisórias, havia a média, um pouco abaixo da média, e eu estava bem abaixo da média. Eu era bem ruim. Por isso que eu fui para a Universidade de Exatas e me tornei um engenheiro. Não precisávamos estudar inglês.
Então as pessoas me dizem isso e eu rio. Eu digo, se você soubesse. Eu levava 2 horas para escrever uma folha de papel. Eu passava meia hora para escrever uma sentença e jogava fora. Eu escrevia outra sentença e jogava fora. Você sabe como é e você fica com tanta raiva da sua professora de inglês, mas a culpa não é dela. Mas então eu ria e eu penso, se você soubesse. Sabe, eu escrevo cada palavra ali. Não é um ghostwriter que escreve de cada livro meu, sabe? Eu escrevo todas as palavras. Eu escrevo cada palavra e já estou no 12º, não, 11º. Sim, 11 livros. E sabe, eu sento ali, às vezes, num quarto de hotel, e eu começo a digitar, de repente eu pulo e eu faço... Rapaz, isso é muito bom! E aí você diz, como você pode ser tão arrogante? Você tem que entender, ninguém sabe mais que esse cara quem escreveu aqueles livros. Eu simplesmente fui o primeiro cara a lê-los. Então eu consegui me separar da graça, você entende isso? Eu entendo a graça de Deus, que me dá a habilidade de fazer o que eu fui chamado para fazer. Paulo disse, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E ele disse, eu pregá-lo, sabe, se o faço de livre vontade, então ele diz, eu tenho recompensa, mas se não, a responsabilidade de dispenseiro me é confiada, eu tenho graça, então é melhor fazer. Agora, eu lembro que eu estava numa entrevista uma vez, e era uma entrevista em rede nacional e era sobre os livros. E eu me lembro que o cara que estava entrevistando devia falar da mensagem dos livros, mas por alguma razão ele começou a pôr o foco mais em mim. E eu comecei a ficar muito desconfortável. E eu olhei para dentro e disse, Espírito Santo, o que eu faço? E o Espírito Santo me deu Eclesiastes 3,15 que eu citei para vocês na hora passada. E quando eu tive esse entendimento, eu olhei para aquela entrevista e disse, sabe, eu sei que a Bíblia diz que o que quer que Deus faça é para sempre, nada pode ser adicionado e nada tirado disso. Deus o faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, aquilo que há de ser também já foi, mas o que está no passado os homens prestarão conta. Eu olhei para o entrevistador e disse, sabe por que eu estou aqui no programa? É porque os livros venderam, sabe, milhões de livros foram vendidos. Eu disse, mas sabe, há milhares, centenas de milhares de pastores aí fora que pregam para 1.000, 3.000, 5.000 pessoas, em áreas rurais por todo o país. Esses caras são perfeitamente obedientes à vontade de Deus, fazem o que Deus quer que eles façam, e você nunca traria nenhum desses caras nesse programa. A razão pela qual você me tem nesse programa é porque Deus me deu um chamado único, eu estou cumprindo, mas tem tudo isso. E eu disse, sabe o que mais? Eu disse, muitos desses caras estarão na linha de frente no céu, muitos deles na linha de frente, porque foram obedientes ao chamado de Deus em sua vida. Eu disse, quando eu olho para o meu chamado, Deus diz, eu não posso adicionar nada a isso. Eu disse, a única coisa que eu posso fazer é estragar tudo. E eu disse, isso me traz temor. Você percebe que Deus tem um chamado para a sua vida e a única coisa que você pode fazer é estragar tudo? Quando você realmente percebe isso, isso totalmente te libera do orgulho. Porque de repente você percebe, eu não posso melhorar o que ele me chamou para fazer, só posso estragar. Esta revelação me liberou naquele dia. Então eu percebi que se tratava apenas dele e não de mim. Tudo o que eu tenho que fazer é ser um servo obediente. E sabe, ser ousado na obediência, mas ser um servo obediente. Amém? Você diz amém? Sabe, a igreja de Deus, nós somos o exército de Deus na terra, você sabia disso? Certo? Todos temos posições de hierarquia e todos temos dons para realizar a nossa missão. Eu lembro muitos anos atrás, eu fui acordada pela minha esposa às 4 da manhã, eu estava dormindo muito pesado, ela entrou no quarto gritando e disse, John, acorde. Eu olhei para o relógio, eu vi que eram 4 da manhã e disse, o que houve? Ela disse, John, eu acabei de ter uma visão, eu estava na sala orando, Deus abriu meus olhos e eu vi um exército massivo, glorioso e impressionante. E ela disse, esse exército andava em perfeita ordem de hierarquia. Ela disse, cada um dos soldados nesse exército sabia seu lugar e não buscava o lugar de outro. Ela disse, eu vi lacunas no exército, e ela disse, eu vi você e eu indo para as lacunas, para o lugar exato onde deveríamos estar ali. E ela disse, John, o exército tinha os rostos 45 graus inclinados, e quando andava, eles não olhavam para o lado, como, por exemplo, quando você vai virar um prédio, olha para baixo para não bater. Ela disse, eles olhavam para cima e viravam, bem assim. Ela disse, os olhos de cada um estavam em Jesus. E eu fiquei tão empolgado quando ela compartilhou isso comigo. O comentário que realmente me chamou a atenção foi que ninguém cobiçava o lugar do outro. Estão acompanhando? Então deixa eu dizer isso. Provérbios capítulo 24, verso 3, como já lemos antes, diz, pela sabedoria uma casa é construída. Diga, pela sabedoria
uma casa é construída. Mas eu quero que você se lembre do que falamos. Casa feita sob medida para Deus. Pela sabedoria uma casa é construída, certo? Mas a Bíblia nos diz que há duas sabedorias. Estão comigo? Então podemos estar construímos a todo momento, mas a pergunta é com que sabedoria construímos? Vá comigo para Tiago 3 e eu mostro do que falo. Tiago 3. Há uma sabedoria do céu e há uma que não é. E em Tiago, capítulo 3, lemos no versículo 13: Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre pela boa conduta que suas obras são feitas em mansidão, de sabedoria. Mas se você tem inveja amargurada e egoísmo, e a Nova Versão Internacional diz ambição egoísta, eu gosto muito mais dessa. Então vamos ler de novo assim. Mas se você tem inveja amargurada, repita inveja. E ambição egoísta, repita ambição egoísta. Nos seus corações não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce lá de cima, mas é terrena, sensual e demoníaca. Pois onde a inveja e a ambição egoísta existem, há confusão e todas as coisas ruins. Isso não é impressionante? Então não importa o que fazemos, o quão bom parece, se está cheio de inveja ou ambição egoísta, estamos construindo com motivos carnais, sensuais ou demoníacos. Precisamos pensar então por um momento. Não me interessa o quão bom parece se você está cheio de inveja ou ambição egoísta, está sendo motivado por sabedoria sensual, demoníaca ou terrena. Então eu acho que é importante prestarmos atenção. E o invejavam, são egoísta, certo? Falemos então da inveja. W.E. Vines descreve a inveja assim: a sensação de desprazer produzida por testemunhar ou ouvir sobre a vantagem ou prosperidade de outros. Posso dizer isso de novo? A inveja é o sentimento de desprazer produzido por testemunhar ou ouvir sobre a vantagem ou prosperidade de outros. Então pergunte a si mesmo, quando alguém prospera ao seu lado, você se alegra? Ou pergunta, por que não acontece comigo? Isso está localizado na sabedoria? Dicionário. O dicionário diz que a dolorosa e ressentida percepção de uma vantagem desfrutada por outro, junto com o desejo de possuir a mesma vantagem. Se virmos o chamado de Deus pelos olhos mundanos, então a inveja é inevitável. Quantos sabem disso? Por isso você deve usar os olhos do reino. Havia muitos pregadores e ministros que tinham inveja do chamado de Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha grande graça. Certo, Deus deu a ele essa graça e por isso ele podia fazer mais do que qualquer outro, mas pela graça de Deus, e muitos não entendiam isso e invejavam o sucesso de Paulo. E Paulo escreve sobre isso e fala em Filipenses 1, de 15 a 17 na NVI. Ele diz, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta. Então você vê que aqueles pregadores invejavam o sucesso de Paulo. Eles não entendiam que cada um de nós é chamado diferentemente. Cada um recebe graças diferentes para produzir diferentes chamados. Então se você começar a se comparar com outro no corpo de Cristo, você começa a invejar. Lembre-se, qual é a única pessoa com quem você compete? Todos falem. Digam de novo. Aqueles ministros não estavam contentes com o chamado de Paulo. Invejavam o sucesso de Paulo e ainda sentiam ambição egoísta. Então o que é ambição egoísta? Vamos falar primeiro da ambição. A ambição é um desejo ardente e forte de realizar algo. Então, ambição egoísta é você tem um desejo ardente de realizar algo para o seu interesse. Estão acompanhando? A sabedoria de Deus, por outro lado, alimenta a paixão pelo reino, não a ambição egoísta. Você pode dizer amém? Veja o verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto primeiro é pura, repitam, pura. Depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Então o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Primeiramente, a sabedoria de Deus é pura, repita, pura. O que significa isso? Não tem duas caras. Você não tem uma aparência externa de santidade misturada com uma motivação invejosa e egoísta por dentro.
Você não chega para alguém e diz: eu estou tão feliz que você conseguiu isso, quando por dentro diz: eu não acredito que ele conseguiu. Entendem o que eu digo? Estão comigo? E você diz: mas se eu tiver isso dentro de mim, trate disso. Arrependa-se, e quando você se arrepende, esta humildade e a graça de Deus te darão a habilidade de não se alimentar com inveja e ambição egoísta ardente. Veem, muitos de nós não recebemos algumas coisas porque não entendemos a beleza do arrependimento. Quando você diz: Deus, é minha culpa, sou eu que tenho um problema aqui, Senhor, eu detestei isso, eu me arrependo disso, então Deus diz: eu vou tirar isso. Então Ele te dá graça para andar na sabedoria dEle. Eu amo isso. Eu não sei você, mas eu amo isso. É muito legal, não é? Certo? O objetivo não é ser o maior, mas obediente ao chamado. O objetivo da sabedoria pura não é ser o maior. Ouça, eu vi um dos maiores ministérios da América cair porque o objetivo era ser o maior ministério. Eu trabalhei lá. Era uma paixão alimentada pelo homem que estava na liderança. Eles tinham uma congregação de 4.000 lugares com 8.000 membros, influenciavam o país todo. E eu digo a vocês, eu vi aquela igreja sair de 8.000 membros e ir para 400. E o prédio nem existe mais. Ele foi demolido porque estava cheio de lixo. Mas o desejo era ser o maior e o melhor. Vocês estão aqui? Eu vi essa pessoa literalmente destruída. Deixa eu dizer isso. Nos últimos dias, o exército de Deus será um exército sem rosto. Ou seja, ninguém vai cobiçar a posição do outro, amém? O seu alvo não é ser a maior, mas obediente ao chamado. Ela se regozija com o avanço do reino, quer ocorra através de nós ou de outros. A sabedoria de Deus. Estão comigo? Todo o seu regozijo é pelo reino estar sendo edificado. Ela sempre, eu lembro João Batista dizia: eu devo diminuir para que ele cresça. Ele se alegrava quando Jesus crescia. Ela sempre tem seu foco no bem dos outros, não de si mesma. A sabedoria de Deus é pacífica, não contenciosa, não autoritária, crítica ou dominadora. Não dominadora. Não dominadora. A sua motivação interior é ver outros andarem em piedade e cumprirem seus destinos. Há aqueles que amam o ministério e toleram as pessoas. E há aqueles que amam as pessoas e encaram o ministério como um veículo para servi-las. Posso dizer de novo? Há aqueles que amam o ministério e toleram as pessoas. Mas há aqueles que veem o ministério como um veículo para servir as pessoas. A sabedoria de Deus vê o ministério como um veículo para servir as pessoas. Aqueles que amam o ministério e toleram as pessoas não operam na sabedoria de Deus. Estão comigo? Indulgente, ela diz. Veja o verso. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica e indulgente. A versão NVI diz compreensível, eu gosto disso. A sabedoria divina se contenta com seu chamado e desta forma está disposta e sempre feliz em se submeter a autoridades, especialmente autoridades delegadas por Deus. Estão comigo? Basta vermos o quadro geral. Sabem, as pessoas que são submetidas à autoridade de Deus porque andam em sabedoria divina são aquelas que serão mais recompensadas. Muitas vezes eu temo por pastores auxiliares que dividem a igreja e levam pessoas consigo. Esposas que não se submetem aos maridos, empregados que não se submetem aos chefes. O que ocorrerá quando estiverem diante do tribunal? Será absolutamente impressionante. Então, é agora que fica empolgante, eu estava esperando por isso. Nos evangelhos, encontramos duas parábolas semelhantes. Estão comigo? No entanto, cada uma ilustra, e antes de eu continuar, essas duas parábolas semelhantes nos evangelhos são sempre vistas como a mesma parábola, mas não são. Por anos, eu olhei essas duas parábolas como a mesma. E quando escrevi esse livro, o Espírito Santo abriu meus olhos e elas não são a mesma. Certo? A primeira da qual eu quero falar é a parábola dos talentos. Repitam, talentos. Esta parábola enfatiza que nem todos os crentes receberão os mesmos níveis de chamados e dons. Vá comigo para Mateus 25. Se você achou, diga amém. Veja o verso 14. Jesus disse: pois o reino de Deus será como um homem
que, ausentando-se do país, chamou seus próprios servos, e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu em viagem. Então há muito aqui que temos que falar, certo? Primeiramente, um talento é uma medida financeira, mas é uma parábola. O que Deus está comunicando na verdade aqui não é sobre dinheiro, porque lembrem que é uma parábola. Ele quer dizer que a cada homem foram dados níveis diferentes, de chamados e diferentes níveis de dons. Estão comigo? Há ministros que Deus coloca em um nível de chamado e dom que alcançará literalmente nações e multidões. Há outros ministros que Deus coloca em chamados e dons que vão alcançar milhares numa cidade. E há outros ministros que Deus dá níveis de chamados e dons que podem ministrar a centenas em áreas rurais. Estão comigo? São níveis diferentes. E note que Deus dá a cada homem de acordo com a sua própria habilidade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quem te deu a sua habilidade? Então, em outras palavras, não ache que porque você recebeu uma grande quantidade de talentos você é alguém especial. Porque não há nada que você tem que não tenha sido lhe dado. Nada. Vamos por assim, não há nada eternamente bom que não tenha sido dado a você. Tudo que é eternamente bom foi dado a você. Você pode dizer amém? É um bom lugar para gritar amém. Porque 1 Coríntios 4:7 diz muito claramente: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? Eu amo esse verso. Você não? A palavra de Deus é muito deliciosa, não é? Agora veja isso. Há escritores em que Deus pôs um nível de unção para alcançar milhões ao redor do mundo. Há outros escritores que estão alcançando dezenas de milhares nacionalmente. E há outros escritores que estão alcançando centenas em sua comunidade. São diferentes níveis de dons e talentos. Há administradores de igrejas que tenho visto que têm os talentos para administrar mega igrejas de 20 mil pessoas, 15 mil pessoas. E há outros administradores que são chamados para trabalhar com líderes que têm o talento de conseguir lidar com ministérios medianos. E há administradores que são chamados para ajudar a administrar pequenos ministérios. Todos esses talentos foram dados por Deus, não é? Você diz amém para isso? Agora, a primeira coisa importante que temos que entender é que a todos os servos foi dado algo. Não há servo que não tenha recebido um talento. Cada um tem um chamado, cada um tem talentos que acompanham esse chamado. Você diz amém para isso? Segundo, os níveis foram dados de acordo com as suas habilidades. Eu já disse isso, certo? Então vamos olhar essa parábola e ler do verso 19 ao 23. Depois de muito tempo, o senhor dos servos voltou e acertou as contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5 talentos. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre poucas coisas. Eu te farei governar sobre muitas coisas. Entre na alegria do seu senhor. É isso que você quer ouvir? Eu disse: isso é o que você quer ouvir no tribunal de Cristo. Eu disse que isso é o que você quer ouvir no tribunal de Cristo, ok? Agora veja isso. Verso 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor, o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre poucas coisas, eu te farei governar sobre muitas coisas. Entre na alegria do seu Senhor. Você notou que a recompensa para esse cara foi exatamente a mesma do outro? Não houve nenhuma palavra diferente. Você viu isso? Certo, agora veja. Então o que recebeu um veio e disse: Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem severo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu e disse: servo mau e preguiçoso. Notem a palavra preguiçoso. Repitam: preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. Deus nunca colocará a preguiça no lugar de destaque, ok? Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse eu recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Agora, note que os 2 primeiros dobraram seus talentos. O de 5 dobrou para 10 e o de 2 para 4. Ambos receberam exatamente a mesma recompensa. O galardão, certo? Muito bem, servo bom e fiel, viram? Mas o cara que recebeu 1, certo? Pegou o seu e o enterrou. Ele provavelmente achava que o seu era insignificante, talvez tivesse um pouco de inveja
do cara que recebeu 2 e do que recebeu 5, e se perguntava por que eles têm tantos dons. Por que eles vendem tantos livros? Por que eles estão na TV? Por que eles têm tanta gente em suas igrejas? Por que eles estão se saindo tão bem no mundo dos negócios? Por que eles podem dar dízimos e ofertas tão grandes? E ele viu seus pequenos negócios de forma insignificante. Vocês veem isso? Mas quantos aqui sabem que Deus nunca dá um talento insignificante? Eu vou dizer de novo, Ele nunca dá um talento insignificante. Então provavelmente ele lutava com o sentimento de por que eu recebi menos? Porque eles têm uma influência nacional com uma igreja tão grande e eu não. Então ele não cumpriu seu chamado. Ele usou seu dom para si mesmo em áreas que não trazem proveito para o reino. Ele provavelmente usou seu talento, mas em áreas que não tinham a ver com seu chamado. Isso é a mesma coisa que enterrar o talento. Eu vou chegar nisso em 1 minuto. Estão comigo? Então agora, se você olhar, os 2 primeiros tiveram a mesma recompensa. Certo, o de 5 não ganhou mais do que o de 2. Estão comigo? Então, olhando para isso, eu volto para 92 quando Deus me instruiu a escrever. Sabe, quando Deus me disse para escrever em 1992, eu não fiz isso. Por 10 meses, eu não fiz, sabe por quê? Eu disse, não dá para eu escrever, eu odeio inglês. Você pegou a pessoa errada. 10 meses depois, o Senhor me enviou 2 mulheres de 2 lugares diferentes da América, uma da Flórida e uma do Texas, no espaço de 2 semanas, e as 2 tinham a mesma palavra. John, se você não escrever o que Deus quer que você escreva, Ele vai dar a mensagem a outro e você será julgado. E quando eu ouvi a segunda, 2 semanas depois da primeira, eu disse, é melhor eu começar bem agora. Ok, agora me ouçam. Se eu não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje. E o que me impressiona é que o que parecia tão insignificante acabou sendo uma das principais coisas que Deus usa para me impulsionar para que eu possa cumprir o chamado que Ele tem para mim. E se eu tivesse enterrado o talento? Eu nem saberia que eu tinha o talento. Você vê que tudo é a obediência. Eu disse tudo é a obediência. Amém? Agora, vamos continuar. Já discutimos intensamente que você não pode adicionar nada ao seu dom ou chamado, certo? Não pode acrescentar. Certo, o dom de Deus não pode ser acrescentado ou diminuído. Ok? Agora você pode colaborar com Deus para multiplicar o que você tem. Você me entendeu nisso? Em outras palavras, há ministros que, quer sejam homens ou mulheres, receberam dons, mas porque foram um pouco preguiçosos, não duplicaram como aqueles caras. Talvez apenas aumentaram em 1. Estão comigo? Então você não pode aumentar o que foi dado a você, além do que Deus colocou em sua vida. Certo? Mas agora o que eu quero tratar, certo? Você não pode acrescentar nada ao seu chamado ou dom, mas agora vamos falar da multiplicação do que todo crente tem. Diga comigo, todo crente tem. A outra parábola que é semelhante à dos talentos, mas difere completamente, mostra essa verdade, e isso me impressionou. Vá para o Evangelho de Lucas, capítulo 19. Por anos, até alguns meses atrás, eu sempre colocava essas 2 parábolas juntas. E o Espírito Santo me mostrou, não, elas não são as mesmas, e eu vou provar para você. Evangelho de Lucas, capítulo 19, é aqui que isso fica muito empolgante. Certo? Você pode dizer amém? Lucas 19, eu quero começar do versículo 12. Então ele disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Então ele chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas seus súditos o odiavam, por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que esse homem seja nosso rei. Não está falando dos seus servos, mas dos cidadãos. Certo? Contudo, ele foi feito rei e quando voltou, então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado com negócios. Então veio o primeiro, repita, o primeiro, e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Então disse, muito bem, meu bom servo, porque você foi fiel no muito pouco, tem autoridade sobre 10 cidades. Você está começando a entender, não é? E o segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Da mesma forma, o Senhor disse a ele, também você se encarregue de 5 cidades. Estão acompanhando?
Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano, tive medo porque és um homem severo, tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste. E ele disse: eu julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. E ele tomou e deu ao que tinha 10. Agora olhem para mim. Nesta parábola você não tem 3 servos, um recebendo 5, outro 2 e outro 1. Cada um diferente de acordo com a sua habilidade. Você tem 10 servos, e cada um deles recebeu 1. Mas ele escolhe apenas falar com 3 dos 10. Por isso que as pessoas põem as duas juntas. Mas cada cara recebeu apenas 1. O que esta mina aqui representa? Ela representa o que cada um dos crentes recebeu quando nasceu de novo. Que é a sua fé básica, o amor de Deus derramado em seu coração, a palavra de Deus que lhe foi dada, o depósito do Espírito Santo que todo crente recebeu. Isso é o que foi dado a todo crente. É um nível igual. Todos receberam 1. Mas você vai ver que um cara multiplicou por 10. Outro cara multiplicou por 5 e outro cara enterrou. E o cara que multiplicou por 10, Jesus olhou para ele e disse: você terá autoridade sobre 10 cidades. Então pode ser que isso tenha a ver com o reino milenar de Cristo. Então ao cara que multiplicou por 5, ele disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então as recompensas diferem. Por quê? Porque cada um deles multiplicou o que receberam em níveis diferentes. Vocês estão acompanhando? Agora, isso não está falando do seu chamado para pregar para centenas de milhares, ou escrever um livro para centenas de milhares, ou ter um programa para milhões. Isso está falando do que todos recebemos. E se você notar, os caras que tinham diferentes dons e chamados que dobraram os seus, ambos tiveram a mesma recompensa. No entanto, aqui, onde os caras multiplicaram o que foi dado a todo crente, eles receberam recompensas maiores. Sabe o que isso me diz? Me diz que a mãe que trabalha no berçário, ela pode governar sobre 100 cidades. E alguém que é evangelista pode não estar vivendo sua vida pessoal como deveria. E talvez não governe nenhuma cidade. Então isso me diz que todo crente está num plano exatamente igual no que diz respeito à sua habilidade em multiplicar e por isso receber recompensas. Você não pode olhar para os pregadores e dizer: rapaz, olha para eles, eles pregam para milhares, milhares de pessoas e então, ele nos colocou no mesmo plano quanto a isso. Isso não é fantástico? Sabe, isso é fantástico! Isso me empolga. A maneira pela qual multiplicamos diretamente determinará quanta autoridade nos será confiada no milênio e no novo céu e na nova terra. Se você lembrar da parábola no livro, lembra, Caridade era dona de restaurante e Egoísta era um grande prefeito. Ele recebeu dons para ser prefeito, mas ainda assim o que ele fez? Quando eles foram para Afabel, ele acabou virando um jardineiro e ela foi governar com Jalen e recebeu o comando de um continente inteiro, onde ele foi chamado, ouçam, para servir todos os jardineiros daquele continente. Veja, todo santo glorificado foi chamado para reinar, mas ele ia ser um jardineiro e ela governaria sobre um continente. Veem isso? Isso ilustra exatamente o que Jesus diz aqui. Embora ela não tivesse aquele dom para ser uma grande governante em Endel, ela foi fiel no que Deus lhe deu e multiplicou. Entendem isso? Vá comigo para 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, você está aprendendo algo? Certo, 2 Pedro, diga amém se você achou. Capítulo 1, veja o versículo 2. Pedro escreve: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Repita: graça seja multiplicada. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas promessas, para que nos tornemos coparticipantes da natureza divina, nos livrando da corrupção das paixões que há no mundo. Notem que a graça pode ser multiplicada em nossas vidas. Você viu isso? Verso 2. Graça e paz sejam multiplicadas. O que esses dois servos fizeram? Eles pegaram as coisas básicas que receberam e, através de negócios, eles as multiplicaram. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Espera aí, não podemos fazer nada de valor eterno a não ser que seja pela graça de Deus.
Correto? Mas como a vida é multiplicada em nossa vida? Pelo conhecimento. Essa palavra conhecimento não é conhecimento de livros, mas um conhecimento íntimo. Então, quanto mais íntimos somos de Deus, o que acontece? Recebemos mais graça e assim podemos fazer mais e multiplicar mais. É por isso que todo crente deve passar tempo de qualidade com Deus. Deve orar, deve ler a Bíblia, devem ouvir ministrações ungidas e ir à igreja. Por isso que vocês são os espertos aqui. Estão comigo? Certo? Quando fazemos isso, graça é multiplicada na nossa vida, nos dando a habilidade para fazer mais. Certo? Estão acompanhando? Eu tenho visto isso em todas as áreas da minha vida. Não tenho tempo para exemplos, mas eu falo disso no livro. Crescendo na palavra de Deus, eu consegui fazer mais em menos tempo. Se eu tenho um machado cego e quero cortar uma árvore, pode levar o dia todo para cortá-la com o machado cego. Mas se eu afio o machado, eu posso usar a mesma quantidade de energia e cortar 5 árvores. Quando eu só conseguia cortar uma, graça e paz multiplicadas em sua vida, por entrar na palavra e pela intimidade com Deus, vai afiar você. Eu vou provar que é verdade, ok? Provérbios 9, versos 10 e 11, na Nova Tradução Viva, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como edificamos a vida? Digam: sabedoria. Pela sabedoria a casa é edificada. Essa passagem tem que estar vívida no seu espírito, certo? Pela sabedoria a casa é edificada, certo? Agora ouça. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em entendimento. A sabedoria vai multiplicar seus dias. Desculpe, eu fico empolgado. E adicionar anos à sua vida. Ei, veja isso, eu vou colocar aqui na tela. Veja isso, vai multiplicar seus dias e adicionar anos à sua vida. Então, quando você vê multiplicar os dias, pensa, ok, uma vida mais longa. Não! Ele disse que adicionará anos à tua vida. Ele já cobriu essa parte. Multiplicar os dias quer dizer você faz mais coisas por dia. Quando você afia o machado, você derruba 5 árvores ao invés de uma árvore. E eu notei que quanto mais eu conheço Deus, mais eficientes são as orações, mais eficientes fica a meditação na palavra, mais efetivo é o alcance às pessoas e o trabalho para o reino. Eu trabalhava e trabalhava para ministrar a alguém, mas agora fica mais fácil. Por quê? Porque a graça é multiplicada. Então eu posso fazer mais agora. Entende o que eu digo? Por causa da graça de Deus. Sabedoria faz com que você possa fazer mais em um dia. Desta forma, tudo que você faz fica mais eficiente. Ei, eu estou quase sendo arrebatado. Você está entendendo isso? Eu dou outra passagem. Provérbios 3, verso 2. Diz, pois longevidade de dias e longa vida e paz adicionarão a você. A sabedoria e o entendimento. Em outras palavras, a graça de Deus multiplica nosso tempo. E é disso que se trata. Lembra do que eu disse? A Bíblia diz remindo o tempo. Estão comigo? Então, na próxima hora, vamos continuar daí porque estamos no meio do capítulo 12. Eu vou continuar e mostrar como em diferentes áreas podemos multiplicar nossa vida. Você vai ver. Next time in Hour 11, John shows the secret to making your days more profitable, the steps to multiplying your minas, and the critical importance of your attitude. This life-changing lesson is next in Hour 11, Multiplication Part 2.